Queridos irmãos, nesta noite, dando sequência à série de sermões sobre os salmos messiânicos, nossa reflexão, nossa meditação, o exame das Escrituras se dá no Salmo 22. Já fizemos, então, o Salmo 98, que na literatura dos salmos messiânicos não consta como um salmo messiânico tradicional, mas o é. Já fizemos, então, o Salmo 2, o Salmo 8, o Salmo 16 e agora o Salmo 22. São 31 versículos, não irei ler todos os versos, eu quero ler com os irmãos os versos 1, 20 a 22, 30 e 31. Verso 1, versos 20 a 22, 30 e 31, do Salmo 22. Salmo 22, verso 1, assim nos diz a palavra do Senhor. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? 20. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. 30. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor a geração vindoura, hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Amém. Pai querido, tua palavra revela-te a ti mesmo, tua palavra nos edifica, tua palavra nos consola, tua palavra nos faz caminhar, ó Deus, nos propósitos que estabelecestes para cada um de nós. Então, nesta hora, Senhor, por meio da tua palavra, mesmo através do vaso de barro que escolhestes, transmita, Senhor, aos nossos corações a revelação desta palavra, a fim de não apenas compreendê-la, mas praticá-la, e dela glorificarmos o teu nome. A nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O servo de Deus, abandonado, resgatado e triunfante. Queridos, o livro dos Salmos, ou os livros dos Salmos, podem ser descritos como um inário dos filhos de Israel. Como inário, eles cobrem os aspectos da experiência da vida na sua totalidade. Alguns salmos nos alegram quando estamos tristes. Outros salmos nos confortam quando estamos de luto, em lutas e em tristezas. E alguns outros nos faz celebrar quando estamos felizes. Muitos expressam a nossa adoração e louvor a Deus de uma forma que não conseguiríamos verbalizar por nós mesmos. Contudo, eles são diferentes de todos os hinos que foram compostos, dentre aqueles que na inódia cristã são muito conhecidos como as de Fanny Crosby. Contudo, eles são diferentes de todos os outros hinos, porque eles são a palavra inspirada de Deus. Além de cobrir as experiências humanas dos próprios autores, com os quais nós podemos aprender e sermos encorajados, eles também, como toda a Escritura, ou a demais Escritura que nós temos às mãos,
tem a pessoa de Cristo como fio condutor, de Gênesis a Apocalipse. Os Salmos estão divididos em 5 livros. Não encontramos capítulos nos Salmos, mas encontramos salmos e versículos. E cada livro dos 5 livros, nós temos um tema específico, algo profundo para nós. Por exemplo, o primeiro livro vai do Salmo 1 ao Salmo 41, o segundo livro do Salmo 42 ao 72, o livro 3 vai do Salmo 73 até o 89, e assim por diante. E talvez o melhor resumo que encontramos do livro 1, que vai do Salmo 1 ao Salmo 41, seja Cristo em diferentes aspectos de sua pessoa e de sua obra. O Salmo 22, queridos irmãos, é um dos mais específicos ou um dos mais claros salmos messiânicos, pois profetiza os detalhes horríveis da crucificação muito antes. Quase 1000 anos antes. Também prediz algumas palavras do próprio Cristo na cruz. Assim, ao considerarmos, queridos, este maravilhoso salmo, eu creio que ele deve inclinar os nossos corações, primeiro em tristeza, ao pensarmos novamente sobre o custo da nossa redenção para Deus o Pai e para o seu Filho Jesus Cristo. Bem como elevá-los em adoração, os nossos corações em adoração, ao pensarmos no maravilhoso triunfo que Cristo conquistou para cada um de nós, os seus eleitos. Nem todos os salmos têm um título. Apesar de que iremos encontrar nos Salmos um título em negrito que foi colocado especialmente pela Sociedade Bíblica, para trazer um melhor entendimento do livro que ali está, mas nem todo salmo, no seu texto original, ele tem um título. Mas devemos considerar os títulos contidos nos salmos que o têm, como parte inspirada. Eles nos dão uma importante visão do significado do salmo, como fizemos semana passada. Eu creio que os irmãos se lembram bem disso. No Salmo 22, na Ara, nós encontramos um título que diz, Coça da Manhã. E essa é a expressão traduzida de Aijalet Shahar, ou servo do amanhecer. A ideia aqui, queridos irmãos, é de um servo sendo acuado, caçado incansavelmente ao amanhecer. Lembremos-nos então que Jesus foi caçado pelas autoridades religiosas, pelas autoridades seculares, desde o seu nascimento até quando ele foi pregado na cruz, lá no Gólgota, como um servo, acuado e caçado, durante toda a sua vida. Podemos dizer, queridos irmãos, que o Salmo 22, mais do que qualquer outro salmo, é o salmo da cruz. Além de ser messiânico, ele é o salmo da cruz. Então vamos direto ao salmo, olhar nele. Há então uma introdução, Coça da Manhã, e o salmista então diz, Deus meu, por que me desamparastes?
porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido, isto é, porque não escutas o meu clamor para vir me salvar. Quando nós olhamos, queridos irmãos, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 46, nós temos o cumprimento perfeito desta declaração messiânica do salmista aqui. Quando Mateus, então, diz, Eli, Eli, lama sabachthani, nós temos duas palavras, ou dois idiomas aqui presentes, Eli, Eli, do hebraico, lama sabachthani, do aramaico. Quando nós vamos para o Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 34, lá nós encontramos toda a expressão em aramaico, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Essa expressão pode ser interpretada, não uma tradução literal, mas interpretada. Deus meu, por que me abandonaste no deserto? Essa é a interpretação do texto. Mas nós só podemos compreender claramente isso que aqui está escrito, queridos, e o sentido de abandonado no deserto, apenas quando nós compreendemos o livro de Levítico, em especial no capítulo 16, verso 21, quando o texto diz que o sacerdote colocará a mão na cabeça do bode, e esse bode será levado por um ishi-iti, isso é, um homem pronto. A Ara diz, preparado para isso. A Mishnah traz alguns entendimentos com relação a isso, extremamente interessante, queridos. Haviam dois bodes no sacrifício pelo pecado, um que era sacrificado no altar e o outro que era levado para o deserto e deixado lá por este homem pronto, por este homem idôneo, por esse homem preparado, levava o bode e ficava lá o tempo que fosse necessário, até que o bode perdesse a orientação, porque eles são muito hábeis para voltar para o lugar de origem, e deveria ficar lá, nesse lugar de abandono, de pecado, neste lugar maligno, para levar, ou que levava sobre si a transgressão do povo. Quando nós lemos Hebreus capítulo 2, capítulo 3, capítulo 5, capítulo 7, nós vamos compreender efetivamente isso. Só entendemos Hebreus se lermos Levíticos conjuntamente. Só compreenderemos Levíticos se lermos Hebreus, porque um e o outro trazem o entendimento correto, em especial acerca dos sacrifícios. O Senhor, então, à medida que sente todo o peso de ser Ele mesmo o bode que carrega os pecados, entenda isso para não dizer que eu estou falando heresia, estou dizendo dentro de um contexto específico, e ao mesmo tempo o homem preparado que leva esse bode para ficar lá, para ser o bode, o portador do pecado, e ele, o homem preparado ou pronto para isso. Veja que ele clama duas vezes: Deus meu, por que me desamparastes? Mas para realizar a obra de Deus, o propósito divino, seus clamores não foram atendidos. A fim de lidar com o pecado em toda a sua vileza, para um Deus santo e justo, o único homem adequado, foi feito pecado totalmente abandonado no deserto. É importante, queridos, notar que, embora o verso 1 do Salmo 22 seja a única das 7 palavras da cruz,
que os evangelhos registram. A frase final do verso 31 do Salmo 22 diz: foi ele quem fez isto. E isso está em perfeita consonância com o evangelista João, no capítulo 19, verso 30, quando o Senhor diz: está consumado. Foi ele quem fez. E o Cristo diz: está consumado. Assim, queridos, à medida que nós avancemos, dos versos 1 até o verso 21, e eu vou fazer algumas observações aqui, nós podemos ver o grande horror dos sofrimentos de Cristo na cruz. Então, no final do verso 21, nós vamos encontrar uma mudança marcante do tema, marcante da expressão verbal do salmista, quando nós lemos: sim, tu me respondes. Ele inicia: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Nesse bloco, no final, ele diz: tu me respondes. A partir então deste ponto, o tema do Salmo muda para ser o das glórias que se seguirão. O eterno Filho de Deus, que sempre foi o deleite de Deus Pai, entrou no tempo para se tornar o Filho do homem, a fim de Ele mesmo ir para a cruz em nosso lugar, por causa dos nossos pecados. E Ele foi feito pecado para que o pecado fosse julgado nele. Daí então, os últimos 10 versos do Salmo 22 estão profeticamente ocupados com o que acontecerá após a conclusão da obra de Cristo no Calvário. Nesses versículos, queridos, nós podemos encontrar louvor e ação de graças. A conjunção é aditiva mesmo, tá? Louvor e ação de graças. Diferente dos lamentos que nós encontramos e dos sofrimentos nos primeiros 21 versículos do Salmo 22. Então, do ponto de vista de Davi, ao escrever estas palavras, esta foi uma oração que o tirou do pior das depressões para a maior das glórias, num relacionamento com seu Deus. Mas do ponto de vista profético, há muito mais nesses versículos. E é sobre isso que quero fazer algumas considerações importantes à medida que avancemos neste salmo. Olha aí, Salmos, versos 2 a 5. Nos versos 2 a 5, queridos, temos a comparação com outros que confiaram em Deus quando perseguidos e que foram libertados. Olha aí o verso 2: Deus meu, clamo de dia e não me respondes, clamo de noite, porém não tenho sossego. Verso 3: contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. 4: nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. Verso 5: a ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Há um contraste. O salmista está dizendo: eu estou desamparado, o Filho de Deus, tu me desamparaste. Mas ele diz: os nossos pais clamaram e o Senhor respondeu. Não se poderia dizer de nenhum dos pais ou dos profetas que eles foram abandonados por Deus, mesmo experimentando dificuldades e tribulações nas suas vidas. Ao longo da história, queridos, muitos crentes foram perseguidos pelos seus semelhantes, foram zombados pelos seus semelhantes, mas esses versículos, muito diferente de todas essas expressões humanas, somente Cristo, como portador do pecado dos homens, poderia dizer estas coisas: por que me abandonaste?
Fica claro, então, queridos, portanto, que os seus sofrimentos aqui detalhados vão muito mais além do que poderia ser aplicado a qualquer homem comum. O verso 3 que lemos nos chama a atenção, tem um destaque que merece nossa consideração, pois afirma de forma bastante simples um dos atributos de Deus. Olha aí, contudo tu és santo. Fala da santidade de Deus. Portanto, nunca poderemos questionar os caminhos de Deus, se descansarmos, queridos irmãos, na sua santidade infalível e imutável. O verso 6, mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos vermes e desprezado do povo. É interessante que o verso 6 tem uma descrição surpreendente e autodepreciativa do salmista como um verme. E a Mishnah traz isso como o kermes vermíleo, que é uma espécie de verme que era utilizado e cultivado para atingir na cor vermelha. Os biólogos aqui vão ter muito entendimento desse aspecto, em que a tinta era tirada só do verme fêmea, que pegava normalmente no pau, grudava ali, deixava suas larvas ali, cultivava suas larvas e eram comidos pelas próprias larvas, produzindo então uma cor vermelha. As Escrituras nos diz que sem derramamento de sangue, isto é, sem a morte de uma vítima perfeita, não há derramamento ou não há salvação. Como essa descrição poderia ser dita, então, queridos irmãos, do Filho de Deus? Apenas por isso que eu acabei de dizer? Não. Isso aqui é apenas para nos preparar para aquilo que efetivamente é. Paulo, quando escreve a sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, ele ensina que Cristo se humilhou, ninguém o humilhou, ele mesmo se humilhou e se tornou obediente até a morte e morte de cruz. E como para sublinhar, queridos irmãos, o que nós temos diante de nós hoje, a mesa do Senhor, que nos faz lembrar deste sacrifício, e como para sublinhar o horror da morte de Cristo, foi dito que foi até a morte e a pior de todas as mortes. É essencial, queridos, que percebamos que Ele se humilhou. Como crentes, nós somos chamados para sermos humildes e a sermos semelhantes a Cristo, obedientes até a morte, se necessário for. Esse foi o máximo que ele se tornou: servo, humilde, ou que a si mesmo se humilhou, obediente, ao ponto de ir para a cruz. Seria fácil considerar a crucificação de Cristo como ele sendo humilhado por tudo o que lhe foi feito. Mas não, queridos. Ele se humilhou. E é isso que nós precisamos compreender. Ninguém podia humilhá-lo, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia qual era a sua missão. Ele sabia, sim, o que devia fazer e o amor que ele devotava àqueles que o Pai havia elegido antes da fundação do mundo. Os versos 7 e 8, queridos, nos leva diretamente às cenas sobre as quais lemos nos evangelhos. As pessoas que passavam, balançavam, meneavam a cabeça e ridicularizavam do Cristo que ali estava e o considerava fraqueza e fracasso.
Quantas pessoas hoje também passam próximo à cruz de Cristo, assentando-se em bancos de igrejas, ouvindo mensagens pela internet, ouvindo mensagens pelo rádio, pelo testemunho verbal de alguém, e apenas passam pela cruz e zombam dela. E talvez a expressão seja: ele salvou os outros, então deixe ele descer da cruz e salvar-se a si mesmo, se é que é filho de Deus. Eu fico pensando que dia de julgamento será quando as pessoas que passam indiferentemente pela cruz, queridos irmãos, tiverem de prestar contas dos seus pensamentos, de suas ações e do seu viver. Oro, sinceramente oro para que ninguém que hoje esteja aqui a ouvir esta mensagem, inclusive eu mesmo e principalmente eu, esteja simplesmente de passagem pela cruz, indiferente a ela. Seguindo o Salmo, dos versos 9 a 11, esses versos nos lembram da confiança e do relacionamento que Davi tinha com Deus. Lembre-se, queridos irmãos, de como, quando ainda jovem, ele enfrentou Golias, apenas com uma funda e 5 pedras tirado do rio, quando todos os homens poderosos, valentes soldados de Israel tremeram ao ver aquele gigante. Lembremos que o Senhor da Glória, encarnado e ainda criança, pergunta a seus pais, quando ele havia ficado no templo, e os pais preocupados retornaram e disseram: filho, você não se importa? E ele diz: olha, vocês não sabem que eu tenho que cuidar das coisas de meu pai? Eu tenho que tratar dos negócios do meu pai. Que degrau de graça, irmão. Que entendimento de verdade, de missão. Então, lemos dos versos 12 a 18. Os irmãos vão entender que eu estou fazendo desta forma, porque se fosse pregar minuciosamente este salmo, eu gastaria pelo menos uns 6 domingos, uns 6 sermões, para pregar esse texto de forma muito clara, minuciosa. Mas dá para nós entendermos, e isso passa toda a verdade do Salmo. Vai exigir dos irmãos em casa um pouco mais de trabalho. E aí a gente reparte o trabalho, né? Então, dos versos 12 a 18, obtemos uma descrição gráfica, tanto da violência da crucificação, quanto da profundidade do sentimento pelo qual o Senhor passou durante, queridos irmãos, especialmente aquelas 3 horas, ou aquelas 11 últimas horas. Mel Gibson retrata isso muito próximo, em termos de filme, não tanto quanto as Escrituras nos diz, quanto da profundidade do sentimento de Jesus Cristo, pelo qual ele passou. 3 horas de escuridão, 3 horas de terror, 3 horas de dor. E isso não era apenas como escuridão normal da noite, de um eclipse. Esta era uma escuridão sobrenatural que não podia ser penetrada, porque Deus virava o seu rosto do seu filho. No verso 13, lemos sobre os touros fortes de Bazã, e o livro de Números, queridos irmãos, nos conta que Bazã era um lugar fértil, com boas pastagens, consequentemente os animais que ali estavam eram fortes, bem alimentados. Então pense, queridos irmãos, numa imagem de um homem seminu, aparentemente indefeso, chicoteado, sem forças, fraco, espancado, cercado por feras por causa dos nossos pecados, como fortes touros de Bazã. No verso 14, pense no leão da tribo de Judá, agora, indefeso por causa dos nossos pecados, diante de um falso leão que ruge
por causa de nossas transgressões, dos nossos erros. Ainda os versos 14 e 15 nos dizem que toda a sua força se foi, e ele desistiu de tudo. Ele não deixou nada para trás. E só entregou o Espírito quando cumpriu efetivamente o propósito do Pai. No verso 16, temos o pensamento dos cães que o rodeavam, aproximando-se por todos os lados. Talvez vejamos novamente o pensamento do título do Salmo, do servo cercado pela manhã, acuado, perseguido pelo caçador. Os evangelhos registram, então, que o título acima da cruz, queridos, estava em hebraico, grego e latim, significando que o mundo inteiro não tinha desculpa quanto a quem estava ali pendurado. De que todos os inimigos de Deus cercaram ele, como um servo acuado. Então somos informados de que suas mãos e os seus pés foram perfurados. Aquelas mãos que tocaram nos leprosos, pegaram nas crianças e as abençoaram, curaram os cegos, ressuscitaram mortos. Aqueles pés que levaram-no nas suas jornadas terrena, fazendo sempre as coisas que agradavam ao Pai. No entanto, aqui, elas são perfuradas e pregadas numa cruz, como um criminoso comum, como um servo cercado, ou perseguido e cercado, por causa dos nossos pecados. Além disso, no verso 17, todos os seus ossos foram desarticulados, não quebrados, de modo que podiam ser contados. Eu não sei você, eu já tive essa experiência. Se você teve pelo menos uma das suas articulações deslocada, você concordará que isso é extremamente doloroso. Mas ele teve todos os seus ossos deslocados. A dor excruciante, queridos, que está associada à crucificação, era desconhecida na escrita do salmista. No verso 18, nós temos os detalhes de sua humilhação final. Suas roupas foram tiradas e disputadas pelos soldados romanos. Em João capítulo 19, verso 23, o texto sagrado nos diz que a sua túnica não tinha costura e era tecido de cima para baixo numa só peça, e foi apostada, disputada pelos soldados. E aqui cumpre nos dizer nesta noite, queridos irmãos, que os soldados reconheceram o valor de uma peça de roupa especial, caríssima, mas não deram valor ao Senhor da criação, a salvação grandiosa que Ele estava oferecendo no seu sacrifício. E todos os 4 escritores dos evangelhos mencionam este incidente. E, de fato, tanto Mateus quanto João citam especialmente o versículo 18, no contexto do cumprimento das Escrituras, queridos irmãos. Este que está aí no Salmo 22. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Quão incrível, queridos, é pensar em Davi escrevendo essas coisas conforme a direção do Espírito Santo, quando ele não tinha real compreensão racional delas. Mas muito tempo depois, o Espírito Santo se move de forma sobrenatural, fazendo com que os escritores dos evangelhos verifiquem esta profecia e a confirme. Também
vale a pena fazer um comentário sobre a túnica do Senhor que quero que os irmãos atentem. A túnica sem costuras era um símbolo, uma tipologia de sua perfeição que não devia ser rasgada. Que não pode ser rasgada, ou não podia ser rasgada. Só o Evangelho de João nos diz isto. Os outros evangelistas, os sinóticos, não. Mas também é só o Evangelho de João que omite a referência do véu rasgado de alto a baixo, o que os outros evangelistas fazem. João omite o que o véu foi rasgado, mas diz que a túnica do Senhor, que não tinha costura, foi disputada. Que beleza! Perdoe-me, irmãos, mas eu me emocionei muito ao preparar esse sermão. Ao olhar este salmo, eu chorei, porque isso aqui exala amor, isso aqui exala graça, isso aqui exala bondade. Quando olhamos os versos 19 a 21, o Salmo 22 começa a mudar um pouco, e deixamos de ver o Salvador abandonado, indefeso e tão maltratado. Ele morreu, e pelo poder de Deus Pai foi ressuscitado dentre os mortos. Ele está livre da espada, do poder do cão, da boca do leão, dos chifres dos bois selvagens, todos falando do diabo e do seu domínio, da morte e da sepultura, falando do deserto de abandono, e é no local da morte, quando a obra foi concluída, que ele então pôde ser ouvido por um Deus justo e santo. Somente depois que ele concluiu a tarefa, é que o verso 21 diz: Senhor, me ouve. Isso fala muito sobre nós também, queridos irmãos. E às vezes, talvez, precisamos devotar um pouco mais de tempo para compreender a doutrina da providência divina. Ah, Senhor, porque eu estou sofrendo? Porque aprove ao Deus eterno que governa todas as coisas estabelecer que esse é o caminho que você tem que passar por ele, para a glória dele, porque ele é o Criador de todas as coisas e estabeleceu todas as coisas segundo o seu decreto, a sua sabedoria, a sua santidade. Mas o mundo hedonista insiste em tentar roubar isso de nós. Em João 10, 11, nós lemos sobre Jesus se descrevendo como o bom pastor que dá vida pelo bem do rebanho. E lá nos versículos 17 e 18, queridos irmãos, de João 10, João faz algumas declarações muito notáveis que eu quero trazer aqui para nós. Versos 17 e 18, não todo o versículo, mas porque eu dou a minha vida para a reassumir. Jesus estava ele mesmo dando a sua vida, mas ele reassumiria a sua vida. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregar e também autoridade para reavê-la. Naquele momento, quando o mundo estava envolto em trevas, o Salvador do mundo entra na morte e quebra o poder da morte. E pela morte, vence a morte. 3 dias depois, ele então ressuscita, vitoriosamente. E as mulheres ouvem então o porta-voz, o anjo, dizer: ele não está aqui, ele
ressuscitou, como havia dito. Uau! Aquele que não foi ouvido no início do Salmo, agora é ouvido. Aquele que clamou e gemeu no início do Salmo, agora ele termina esse primeiro bloco com as seguintes palavras: tu me respondes. Então, passamos ao segundo bloco do Salmo. Há muito por falar desse primeiro bloco, e no segundo haveria muito que falar daquilo que trazemos nesta noite. Dos versos 22 ao 31, nós somos apresentados às glórias que se seguirão. Na cruz do Calvário, um resultado desejado foi alcançado como nenhum outro, isto é, a salvação dos eleitos. A quebra do poder da morte, do inferno e de Satanás sobre aqueles que Deus quis salvar e os elegeu antes da fundação do mundo, e na plenitude do tempo para estas pessoas, aquele que na plenitude dos tempos veio à terra para viver, morrer e ressuscitar, quebrou o poder da morte sobre estes e cumpriu o seu trabalho. A justiça de Deus foi mantida contra o pecado, e o próprio Deus, queridos, em Cristo, tornou-se o justo e o justificador, conforme Paulo fala com muita propriedade. E ele o fez porque nem eu, nem você, nem nenhum ser humano teria condições de satisfazer a justiça divina. Portanto, o pecado foi tratado e Deus, então, é glorificado. Louvor e adoração, queridos, deveriam, portanto, seguir-se a uma vitória tão gloriosa. O rei Davi, que desfrutou de muitos triunfos e da adulação do seu povo, nunca poderia ter imaginado escrever estas palavras. O impacto total que esta vitória gera por toda a eternidade. Olha só o verso 22, queridos, ele diz: meus irmãos, declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Então, no início desse bloco, com esta cláusula, a meus irmãos declararei o teu nome, o salmista expressa as glórias, o louvor e a ação de graças. Na cruz o Senhor entregou a sua vida, entregando o seu espírito nas mãos de seu Pai. Então, a obra da redenção sendo concluída na ressurreição, porque não bastava Cristo apenas morrer. Ele tinha que morrer e ressuscitar para vencer o poder da morte, do inferno e de Satanás. Então, a obra concluída, ele poderia dizer estas palavras notáveis: vá e conte aos meus irmãos. Os salmistas dizem, os evangelistas dizem isso. Vá e conte aos meus irmãos, eu vou encontrar com eles lá na cidade. Vá na frente, diga isso. Maria estava em choque, achou até que Jesus fosse o jardineiro ali. Sua instrução a Maria, em João 20, incluía, queridos irmãos, que ele em breve ascenderia para Deus o Pai. Aqueles discípulos, com todas as suas falhas e deficiências, foram agora encarregados, elevados por esta obra concluída, a uma posição que nunca poderiam ter pensado, imaginado sequer. E por extensão, eu e você também fomos alcançados por esta obra.
Portanto, que glorifiquemos o nome do nosso bondoso Deus. No verso 22, o salmista então assume o compromisso ainda, como lido, de louvar a Deus. Ele vai testificar a bondade de Deus e cantará no meio da congregação. Isso se refere a uma confissão pública. Hoje tem crente que não carrega mais nem Bíblia impressa. É a facilidade, pastor, ok? Parabéns, crente 007. Eu não estou dizendo você levar a sua Bíblia para o seu ambiente de trabalho, não é isso. Mas junto com a Bíblia na igreja, vem o TikTok, vem o eu tenho 5 problemas na visão, mas ainda consigo enxergar alguma coisa. Especialmente quando a gente fica nessa posição. No verso 23, há uma exortação para que os demais tomem a mesma decisão. Isso é, que os outros também, assim como ele, proclame, diga aos irmãos o nome daquele que era, que é e que há de vir, que tem todo o poder, e que também cante louvores no meio da congregação, decida testificar e louvar a Deus pelos seus atos poderosos. No verso 24, Davi declara que Deus não escondeu o seu rosto, ele ouviu, queridos irmãos, o seu clamor. Nos 2 primeiros versos deste capítulo, Davi sentiu como se Deus não o estivesse ouvindo. Durante o processo desta oração, ele chega à clara conclusão que Deus ouve, que Deus não o abandonou, que Deus não abandona seu povo, que Deus não escondeu o seu rosto dele, e que nem esconde o seu rosto do seu povo. O diálogo de Davi com Deus lembrou-lhe da bondade de Deus. Já no verso 26, o salmista afirma que os aflitos comerão e ficarão satisfeitos. Davi confirma que vale a pena louvar a Deus. Seu povo pode ficar aflito por um tempo. Isso faz parte de viver num mundo pecaminoso, completamente dominado pelo pecado e por Satanás. Mas vale a pena louvar a Deus. Podemos ficar aflitos, mas Deus virá e poderemos dizer como salmista, tu nos respondes. Seremos resgatados, nossas orações serão respondidas e ficaremos satisfeitos. Assim como o próprio filho ficou satisfeito, como Isaías no capítulo 53 diz, e ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. O meu servo justificará a muitos. Nos versos 27 a 29 é dito que os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. E isto é muito mais profético, não é? Isso não aconteceu nos dias de Davi. Isso não aconteceu nos dias do Antigo Testamento. Isso começou a acontecer durante a vida de Cristo. Magos vieram de longe para adorá-lo. Mais tarde em sua vida, samaritanos e gregos aprenderam sobre ele. Ainda assim, estes foram apenas os primeiros frutos, somente após o sofrimento e a sua morte, isto é, a sua morte e ressurreição, é que isto se ampliou. Os discípulos começaram a levar esta notícia ao redor do mundo. Atos dos Apóstolos começou, não terminou, e até agora a tarefa da grande comissão continua em curso, tarefa dada a mim e a você, e a todos aqueles que forem chamados, enquanto o Senhor não voltar.
E por causa de Jesus, o Evangelho irá até os confins da terra, e perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. O sofrimento de Jesus em nosso favor e depois a glorificação nos preparam para este dia. Sua vida, morte e ressurreição nos afetam mesmo depois de morrermos. Nos dá esperança aqui de uma vida eterna com Deus. Então, vale a pena e deveríamos anunciar a sua justiça, onde quer que estejamos. O Salmo 22, então, termina com aquelas palavras que ressoarão por toda a eternidade. Por isso é apropriado que terminemos com elas também. E diz: contarão que foi Ele quem fez isto. Não foi nenhum reverendo, não foi nenhum bispo, não foi nenhum apóstolo, não foi nenhum vice-deus, não foi nenhum crente, não foi nenhum reformado, não foi nenhum historiador, foi Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus, quem fez isto. Concluo, então, este salmo nesta noite, queridos irmãos, em que celebraremos o sacramento da Santa Ceia, que as lições aprendidas aqui podem beneficiar a alma humilhada. Que aqueles que procuram estabelecer sua própria justiça perguntem, especialmente a si mesmo, por que o amado Filho de Deus deveria sofrer assim, se as minhas próprias ações pudessem expiar o meu pecado? Por que que a Bíblia registra que o Filho de Deus sofreu assim? E rogo que o Espírito Santo, queridos irmãos, de forma intensa, por meio desta palavra, traga luz ao seu entendimento, paixão ao seu coração, compreendendo a dor do Filho de Deus, por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. O Salmo 22 é muito rico e profundo. É difícil fazer justiça em uma única pregação. A riqueza deste salmo, a beleza deste salmo, a profundidade, a dor e o encanto deste salmo. Mas aqui está um GPS, para que os irmãos possam, então, buscar mais, porque vale a pena gastar mais tempo meditando nele. Deixe o ímpio considerar se o Salvador honrou a lei divina para adquirir-lhe o privilégio de desprezá-la. Que os descuidados sejam avisados para fugir da ira vindoura. E que os trêmulos, os fracos, depositem suas esperanças nesse misericordioso Redentor, esse que fez isso. Deixe o crente tentado e angustiado esperar alegremente num final feliz em cada provação, porque nossos pais foram ouvidos e nós também o seremos.